Aceitei, pronto. Bem, pessoal, vamos começar hoje, né, a aula do dia 20 de maio de 2020 da disciplina de compiladores, né, aqui nesse período de quarentena do Covid-19, ok? Nós vimos até agora praticamente toda a parte do front-end. Começamos na análise varredura, né? Sistema de varredura, análise léxica, gerando os tokens, que na análise sintática nós vimos diversas técnicas em que a partir desse token, dessa sequência de tokens, né? E baseados numa gramática, nós conseguimos gerar a árvore de a árvore sintática, né? Vimos que boa parte dos métodos lá dos algoritmos era para tratar diferentes gramáticas com diferentes limitações. Chegamos no algoritmo LR1, que era o mais completo para tratar qualquer gramática que pode ser usada para representar linguagens de programação, ok? Mas a gente viu que o LR1 era até completo demais, então a gente acabou vendo o LA-LR1, que simplifica um pouco a questão da quantidade lá de estados no autômato, que ajuda na análise sintática, né? Vimos o IACC, que é uma ferramenta que implementa o LLR1, ou gera uma versão do LLR1 para uma gramática. Depois fomos para a análise semântica. E na análise semântica, passamos uma boa parte, né, analisando toda a questão da definição de atributos, que podiam ser sintetizados ou herdados, como percorrer a árvore sintática para calcular esses atributos, em pré-ordem, pós-ordem, ordem, discutimos algoritmos, passagens do código, passagem na árvore, né? O gráfico de dependências, ordenação topológica. Depois fomos para o que seria o atributo herdado, mais importante, né, que é a tabela de símbolos. Discutimos como as linguagens podem ter declarações e tipos, né, para enriquecer essa tabela, né? Também discutimos um pouquinho da implementação da tabela com a função hash. Depois passamos para a verificação de tipos. Ok? Tudo isso com exemplos, apesar da tabelação e estrutura de dados, a gente sempre voltava para mostrar exemplos em regras semânticas, ligando o que a gente tinha visto no primeiro capítulo, né? E terminamos a verificação de tipo e mostramos tudo de uma maneira bem simples no contexto da linguagem Tiny, que só tem um tipo, que era o inteiro, mas que, quer dizer, tinham dois tipos, né? Inteiro e booleano, mas que as variáveis em si só podiam ser do tipo inteiro, e faziam a verificação básica para saber se em determinadas expressões o tipo resultante era booleano, que é o importante lá para o if, para o while daquela linguagem, ok? Certo? Então foi algo assim, uma grande viagem até agora. Nós vamos partir agora para uma parte que já está mais próxima do back-end, do compilador. E já considera algumas, como é que a gente diz, premissas sobre a arquitetura-alvo. Ok? Certo? Então, antes de chegar no suposta, que seria o último capítulo, que é a parte de geração de código, nós vamos ver a questão, basicamente, como é que uma arquitetura lida com procedimentos e funções. Ok? E o que é que o compilador tem que gerar de código para gerenciar esses procedimentos e funções? Ok? Então, na verdade, o compilador aqui, ele, na maioria das vezes, ele vai meio que executar como se fosse um papel de oráculo. Ele vai ver a estrutura da linguagem do teu programa e criar código que durante a execução, quando o programa for instanciado no processo, é que esse código vai ser executado. E não é código que você, programador, fez, não. É código que o gerador
ou que o compilador criou. O que seria esse código, professor? Olha, quando você chama uma função, o teu programa sai do código da função chamadora, que a gente chama de função ativadora, né? E vai para o código da função ativada, da função chamada. Então tem que ter esse salto em duas regiões de código. Então o teu compilador vai ter que gerar um códigozinho, e quando encontra uma chamada de uma função, pula para dentro da função. Que é o que você, programador, espera. Ok? E esse pular não é só mudar o contador do programa para o código da função. Você vai ter que tratar os argumentos da função. Né? Toda função, tudo bem, pode não ter. Mas a gente supõe que tem argumentos, né? Que para poder representar todas as questões do teu programa, da tua lógica. Tem variáveis locais. Ok? E tem ainda o seguinte fato. Muitas vezes a função ela pode chamar ela mesma. Não é isso? A linguagem ela pode suportar a recursão. Então não se trata apenas de pular para o código da função, né? Eu tenho que saber diferenciar de alguma forma as diferentes chamadas de função, né? Ok? Nós vamos então utilizar a estrutura de dados favorita do compilador, né? Que são as pilhas, né? Ok? E vamos começar de uns cenários mais simples, que são de linguagens mais antigas, e vamos cada vez mais chegando a linguagens mais dinâmicas, ok? Mas o importante a gente ver é que esse capítulo, esse ambiente de execução, foca justamente nisso. Tratar a chamada de procedimentos. E é algo muito importante, né, gente? Você não consegue imaginar hoje em dia uma linguagem que não suporte funções, né? Tem gente que lá, quando está fazendo FUP, não suporta usar funções, quer ficar recortando e colando o código em vários trechos. Mas a gente sabe que não dá para fazer isso. Fica totalmente não gerenciável isso aí, ok? Então vamos aqui para os slides. Cadê os nossos slides? Pronto. Ambiente de execução, ok? Eu já botei esses slides aí no Slack, né? Vamos começar hoje a ver os ambientes mais simples. Na aula seguinte a gente continua no, né? Nós vamos ver. Ó, eu disse para vocês que nós estamos falando agora de código do compilador que atua, que é gerado para atuar durante a execução do programa como um processo. Esse programa, quando executa como processo, ele vai estar carregado na memória. Então nós vamos discutir uma visão geral da organização de memória. Ok? Como é que um processo organiza sua memória em relação ao código do programa que vai ser executado, ao código e às variáveis. Depois nós vamos para ambientes estáticos, que são as linguagens mais básicas, ambientes de pilha, que são as linguagens mais modernas, a questão da memória dinâmica e da passagem de parâmetros. Ok? Lá aqui a gente vai pegar de volta conceitos de FUP, de quem fez LEAP, entendeu? E vamos contextualizar aqui na questão dos compiladores. Ok? Né? Aí, só repetindo o que eu já falei. Ó. As análises léxica, né? Sintática e semântica, elas dependem, gente, quase que apenas das propriedades da linguagem, né? A gente não falou nada lá, a não ser que a gente queria pegar um exemplo assim, de dizer que é um exemplo mais próximo da realidade, né, tal, mas a gente não mencionava nada da arquitetura. Né? Não falava nada da arquitetura, não falava nada disso. Alguns exemplos a gente deixava claro, uma instrução de soma pode ser
Uma soma de inteiros pode ser uma instrução, uma soma de pontos pode ser outra instrução diferente, mas nada disso muito profundo, ok? Nós falávamos simplesmente o quê? Das regras para definir tokens e da gramática BNF, que influenciava na criação da árvore, que influenciava no cálculo dos atributos. Um ambiente de execução, certo? Vai permitir uma representação geral, ainda é uma representação abstrata da arquitetura da máquina-alvo, certo? Com foco em quem? Registradores e memória. O livro, eu não sei porquê, parece que eles contrataram alguém que, nesse capítulo 7, alguém que não era da área. O livro fica chamando registradores de registros. Mas, onde você for ler lá no texto do livro, e você ler registros, entenda, ele está falando de registradores. Pelo menos nesse capítulo 7, certo? No outro capítulo, registro podia ser as structs, ok? Mas aqui, nós estamos falando de, quando tu vê a palavra registro, na verdade, eles são os registradores. Ok? E os ambientes de execuções, eles vão poder ser estáticos, em pilha e totalmente dinâmicos. O estático é a situação em que o compilador vai ter controle total sobre esse ambiente de execução. Tudo que o compilador definir vai ter seguido à risca durante a execução. O empilha vai ter um pouco mais de comportamento dinâmico, né? Esse ambiente de execução ele vai poder variar durante a execução. E o dinâmico é mais ainda flexível, né? O que é que nós vamos... O que é que esse ambiente de execução ele nos ajuda a tratar? A questão de escopo, que a gente viu no capítulo anterior, que é quando é uma variável está acessível, né? A questão de alocar as variáveis, ok? O compilador vai dizer mais ou menos onde as variáveis podem ser encontradas, ok? Mais ou menos porque eu digo que na prática isso vai, durante a execução, vai depender de outras questões do SO. Mas a gente vai poder, pelo menos, dizer que tem uma alocação relativa definida pelo compilador. Ok? Toda a questão de ativação de um procedimento ou função, certo? Existe uma diferença entre o termo procedimento e função, mas para o que nós estamos vendo aqui, podemos usar de maneira intercambiável. E lá no final, a passagem de parâmetros. Como é que eu vou passar os parâmetros para quem está sendo invocado, né? E o mais importante, o papel do compilador é indireto, certo? Ele vai gerar código que é chamado para gerenciar toda essa situação aí, mas o compilador ele não está na memória enquanto o programa está executando. Ok? Eu chamo GCC, tá, total, gero o executável, tem um monte de código gerado pelo compilador que não tem nada a ver com o meu programa em si, é um código às vezes até padrão para gerenciar toda a questão da memória e tal. Mas quando eu boto para executar o programa, o GCC não é carregado na memória não. O GCC fica lá guardadinho no canto dele. Ok? Porque é um compilador. Quem é que é carregado na memória junto com o programa? Quando eu tenho um interpretador. Certo? E nesse aspecto de gerência de ambiente de execução, o interpretador é mais simples do que o compilador. E como ele vai estar na memória junto com o programa, ele consegue fazer até gerências mais complexas durante a execução, porque ele está lá. Ok? Indo adiante, como é que é a organização de memória, certo? De um código? Vamos pensar ainda a nível de linguagens como C,
linguagens procedurais, certo, gente? Porque orientação a objeto, a gente vai ver que é mais um ambiente dinâmico, certo? Mas imagine o seu programinha em C, você definiu várias funções, ok? Tem a função main, mas tem várias funções. Então, um programa em C, ele é um conjunto de funções. O compilador vai lá, cada função é código em C, né? O compilador gera código em máquina para cada função, ok? E junta tudo isso aí num grande binário, né? Num grande binário assim, num binário final, ok? Óbvio que tem aí a questão da ligação com bibliotecas do sistema, né? Ou bibliotecas do próprio usuário, mas não vamos pensar nisso agora não. Vamos imaginar que o seu programa é autocontido, que só tem função que você definiu, ok? Então você tem aí vários códigos gerados, aí você vai ter o código da primeira função, o código da segunda função, o código da terceira, o código da enésima função. Ele junta tudo isso numa estrutura só. E o que é que ele vai ter armazenado? Possivelmente até numa tabela de símbolos. O ponto de entrada de cada função. Ok? Então imagine que aqui é a função main. Né? E você tem a função soma, que é a segunda função. Se na função main você chama a soma, então o contador do programa da arquitetura vai ter que passar a apontar aqui para o começo, para poder executar a soma. Ok? Beleza? Essa parte aqui seria o teu código. Tudo bem? E esse teu código, ele fica numa parte do que é essa representação aqui do lado direito, que é toda a memória do teu processo. Ok? Essa representação vai ter o código, certo? Vai ter uma área global ou estática, que são as variáveis globais. Professor, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Tu diz que o código está aqui, certo? E ele é organizado está aqui. As variáveis estão separadas? Não. A variável não é armazenada dentro do código, né? Ok? Aqui dentro do código, em algum momento, vai referenciar endereços que são aqui, certo? Mas as variáveis estão em outra área, ok? Essa área aqui, ela é a área global estática, porque as variáveis globais ou estáticas, elas não, você não destrói uma variável global, né? E você não cria no meio do programa uma nova variável global, ok? Então a variável global estática, elas são imutáveis durante a execução. Então elas podem justamente ficar numa área específica delas, ok? Aí depois você vai ter a área que é dinâmica. Isso aqui é estático, né? Eu vou até marcar aqui, ó. Isso aqui é estático. Não muda durante a execução. Né? Eu não crio uma nova variável durante a execução que seja global. Eu também, na linguagem compilada, né, eu não crio um procedimento ou função durante a execução. Essa função já está disponível na época da compilação, então ela já está ali na área do código. Ok? Tem linguagens aí dinâmicas que você pode fazer esses marabalismos aí, né? Criar função durante a execução, receber a função via rede, executar um objeto remoto, blá blá blá. Mas não estamos vendo esses casos aí não, viu? A função ela já está conhecida da compilação e já está lá organizada. Ok? Agora nós temos aqui essa estrutura, né? Que nos persegue. Uma pilha, certo? E temos uma heap.
a RIP, ela costuma receber o nome, quando alguém inventa traduzir para o português, né, do monte, né, como se fosse um morro, ok? Nós vamos ver. E, em geral, a pilha cresce de cima para baixo, né, e o RIP cresce de baixo para cima. Aí você, como assim, professor, de cima para baixo? Eles não vão se encontrar? Eles podem se encontrar. E quando se encontra, você tem ou um Stack Overflow, né? A famosa Stack Overflow. A pilha não tem mais ponto crescer. Ou uma falha, segmentation fault, já específico, mas é o que ocorre no programinha em si, né? Você vai tentar fazer crescer o RIP e não tem mais espaço. Agora a gente tem que lembrar que isso aí é a visão que o computador tem. Né? Professor, então quando eu vou carregar o programa na memória, eu já tenho que saber o quanto eu vou deixar de espaço livre? Lembre-se, esse espaço livre aí, ele é potencialmente até maior do que a memória física do computador. Porque eu posso usar a paginação. Né? Então esses endereços aí, se você for pensar nesses endereços que nós usamos nessa representação, esses endereços são abstratos, são virtuais. Vai ter que passar por paginação. Mas o compilador ele não mexe na paginação, ele não mexe na segmentação. Quem mexe com isso é o SO. O SO entrega para o compilador o seguinte, ó, tá aqui. Tu tem um sistema de memória virtual, trabalhe com ele. Ok? E, em geral, essa parte aqui é como se fosse um endereço mais alto e ele vai crescendo até um endereço ali mais baixo. Certo? Mas, novamente, isso é memória virtual. Ok? Tudo bem? Cada área dessa pode ser um segmento. Né? E cada segmento pode ser paginado. Enfim, são coisas que nós vamos fechar os olhos e fingir que tem um senhor mágico, né? Um Gandalf aí, um wizard com a barba e o chapéu gerenciando. Esse senhor é o SO. Ok? Certo? Então nós temos a área de dados, certo? As variáveis globais, estáticas, o RIP e tudo mais, né? A área de código, que é mais ou menos de tamanho fixo, que são o código das funções. Os endereços e conteúdo da área de código são definidos de maneira estática pelo compilador. Certo? Mas na prática a gente sabe que essa memória ela não é contínua. Ok? Na prática eu não vou, se eu pudesse pegar um microscópio mágico e fosse lá olhar nas células de memória da memória RAM, do meu chip memória RAM, os programas não iam estar bonitinhos, né? Ocupando espaço contínuo na memória, isso não ia ocorrer. Eu vou poder ter paginação, segmentação, realocação e por aí vai. Mas quem cuida disso é o sistema operacional. Essa cadeira não é de SO. Você vai imaginar que o SO dá para o processo uma porção de memória contínua. Ok? Ó, tá aqui, endereço inicial X, endereço inicial Y. Tu pode usar essa faixa aí. Ok? E lembre-se, a tabela de páginas, né? A TLB, tudo aquilo ali é indexado para o processo. Certo? Então, o mesmo endereço no processo, o mesmo endereço em dois processos diferentes, podem ser mapeados para páginas diferentes e por aí vai, né? Não vamos entrar no pesadelo da paginação aqui. Só vamos imaginar que o compilador enxerga que o programa vai executar numa seção contínua de endereço de memória. Né? Então, o compilador trabalha nessa abstração. É uma abstração. Ok?
Porque se você for pensar em cada detalhe da agência de memória que uma simples execução de instrução acarreta, é capaz do cara ficar louco, né? Por isso que quem faz esse trabalho todo é o compilador, não é o ser humano. Ok? Tudo bem? Continuando aí falando da organização da memória. Variáveis globais, eles podem ter endereço já definido na compilação. Lembrando, esse não é o endereço da memória física, certo? O compilador, certo? Ele tem, imagine que isso é um olho, né? Um olho, uma visão, é isso aí, n-1 até n. N endereços contínuos. É isso que o compilador vê. Certo? Ah, esse endereço zero aqui, quando o programa for executar. Pode ter um momento que esse endereço zero vá para o endereço 0x15437. Em outro momento da minha vida não, né? Da vida do computador, esse endereço zero vai para outro endereço aí. Certo? Porque o programa ele pode ser realocado tudo. Mas o compilador ele tem a visão não. Eu tenho uma base inicial, um zero, que dentro do meu processo eu posso referenciar endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o SO cuida de tratar isso para endereço real. Ok? Então, quando eu falo que uma variável global pode ter endereço já definido na compilação, é em relação a essa abstração aqui que o processo vai receber quando começar a executar. Ok? Então, pode ter, a gente pode dizer, endereço relativo já definido em relação na compilação. Justamente por que ela tem relativo? Porque na compilação eu já vou saber o tamanho, né, da área de código e também vou saber todas a questão das variáveis globais. Então essa área aqui eu posso colocar no endereçamento de maneira já estática. Ok? Beleza. As variáveis podem ter endereço já definido na compilação. Quando eu tenho uma constante pequena, o que é uma constante pequena? Ah, é um inteiro com valor 1, 2, 3? Não. São constantes de tipos e dados que ocupam pouco espaço. Um inteiro, tipo de dado escalar. Uma constante que não é estruturada. Certo? Eu posso, no lugar de alocar espaço para essa variável, eu pego o valor dessa constante e substituo dentro do código, evitando alocar espaço. Então, se eu tenho const int a igual a 1, e lá no meu código vou ter b igual a mais 1, no lugar de criar a variável a na região de variáveis globais, eu simplesmente posso, como compilador, já calcular o 2 e botar lá no código como se fosse um escalar atribuindo b a 2. Ok? Então isso evitou alocar os 4 bytes daquele inteiro. Ah, professor, a economia é muito pouca. É. Mas se você bota uma constante com endereço, você tem que referenciar o endereço. Você tem que fazer aquela soma, né? Enfim, se você fizer isso como regra geral para todo o programa, você vai economizar espaço. Sem sombra de dúvida. Ok? Né? A organização típica da memória. Nós vamos ter a pilha. A pilha ela é uma estrutura de dados LIFO. Last in, o último a entrar é o primeiro que sair. Né? Uma pilha que você vê lá naquela representação como crescente de cima para baixo. E o heap. O heap, o acesso aleatório. O heap não tem nenhuma regra first in, first out.
Lestinho, Last Out, não tem nada disso. Ok? Pode existir uma pilha própria do processador, separada da memória virtual. O que é que eu estou querendo dizer aí? Não é que seja uma pilha própria do processador, é que o processador tenha registradores que ajudem a gerenciar uma pilha. E esses registradores, eles são carregados com os valores da pilha do processo toda vez que tem uma mudança de contexto entre os processos. Ok? Então, já fica entendido é o seguinte, vamos tentar aqui organizar para ficar claro. Existe registradores dentro da CPU que apontam para pilha corrente, que é o processo corrente, certo? Essa pilha está onde? Está na memória do processo. Ok? Professor, mas eu me lembro que o SO também tem uma pilha. Tem. Porque o SO é código. O SO chama função dentro dele. Mas essa pilha, ela está na memória do kernel. E ela só vai ser carregada nos registradores de gestão de pilha do processador quando é feita uma chamada de sistema ou uma interrupção tem que ser tratada. Então nós vamos esquecer essa pilha do SO aí porque não nos importa nesse momento. O que importa é que você vai ter lá a CPU com alguns registradores e você vai ter aí processos distintos, né? Tem vários processos de execução. Lembra lá em SO, e os processos eles vão sendo, como é que a gente diz? Escalonados. Ok? E quando eu carrego um processo para execução, eu pego lá os registradores da pilha dele e coloco por cima lá, né? Da CPU. Então, novamente, nós estamos, até agora a gente não falou nada de linguagem de programação, né? Nós estamos tendo um foco muito grande de discutir fundamentos básicos de arquitetura moderna, né? Uma visão bem geral, para a gente poder dizer como é que o compilador consegue gerar código para gerenciar essa arquitetura, no tocante à chamada de procedimentos ou funções. Ok? Beleza. Adiante, né? A gente já viu isso aqui, né? Ok? Certo? Aí o que é que acontece? O problema, quando eu chamo uma função, certo? Essa função, muitas vezes, gente, a gente só vai saber qual é a função que vai ser executada durante a execução. Como assim, professor? Eu posso ter um seguinte código. Como é que usa a scanf, hein? Eu faz tanto tempo que eu não uso um scanf. Gosto de passar tudo com parâmetro. Tá vendo aí, ó? If A mod 2 F de A. Else G de A. Tá vendo um negócio desse aí? Imagine isso aí dentro de uma função main. Quem é que vai decidir qual função vai ser chamada? O usuário durante a execução. Ocorreu essa decisão durante a execução, né? Porque o usuário vai fornecer isso aqui. Isso é uma, como é que diz? Um comportamento dinâmico. Certo? Aí vamos supor que A, eu vou até botar aqui, ó. Ah, não, né? Que F, uma função F, né? Isso não tem sentido o que eu estou fazendo, né? Mas não tem sentido algoritmo, mas vamos imaginar isso aqui.
E vamos imaginar, eu chamei G, foi? Foi. Vamos chamar G aqui. Y, return, menos y. Return. Ah, para que return? Eu tinha botado o void. Mas tudo bem. Mudamos para int. Né? E aqui eu boto até um int c para guardar o valor. Eu não estou me preocupado, eu só quero mostrar que são funções diferentes. Então o caminho do programa ele pode partir de uma função main e ir para uma função f ou para uma função g. Então eu tenho que de alguma forma. Ah, e outra coisa, depois da g pode ir para uma função h, chamar uma f depois, né? A f pode morrer e retornar. Então você tem que de alguma forma saber que a mention, opa, né? Você tem que de alguma forma saber que a main chamou uma função, que chamou outra, que chamou outra, e eu tenho que ter que controlar esse fluxo aqui de invocações. Se eu estou aqui, digamos, numa função H, eu tenho que saber que antes era a função G. Para depois que eu atuar na H, eu poder retornar para G poder continuar, para main poder continuar. Tudo bem? E, lembrando é o seguinte, quando eu entrei no G da vida, perceba que eu tenho que ter uma variável que é o parâmetro. Ah, mas pode ser a mesma. Depende da passagem. E se eu entrei numa F, eu vou ter que ter uma variável B local. Onde é que eu vou botar essa variável B? Ah, professor, só podia botar aqui na área global. Mas veja, eu posso ir para o caminho em que F nunca é chamado. Então eu ia guardar lá uma variável B específica de F, sem nunca, para nunca chamar. Entendeu? Então eu tenho que de alguma forma gerenciar a invocação da função para saber quem chamou quem e como é que eu retorno. E eu tenho que guardar os argumentos e as variáveis locais de alguma forma. E o compilador não tem, como em tempo de execução, ter certeza qual vai ser a ordem de invocação das funções. Ele não tem nem como ter certeza se determinada função vai ser chamada ou não. Certo? Ok? E lembre-se, quando a f main chama G, main fica congelado, né? Tudo bem? E depois, quando o G chama H, G está congelado e H está correndo. E main também está congelado esperando G e lá H, né? É como aquele filme A Origem. Certo? Main é o primeiro sonho, G é o segundo e H é o sonho que está ocorrendo nas coisas lá, né? É uma função dentro da função dentro da função. Então é basicamente isso aí. Mas eu tenho que retornar, tenho que guardar esse caminho de volta. Ok? Como é que eu vou guardar isso? Como é que eu vou fazer esse controle? Nós vamos criar na pilha uma estrutura de dados durante a execução, certo? Que é colocado na pilha. Por que a pilha? Porque a pilha ela é adequada para representar da seguinte forma: main G H. Certo, só que imagine isso de cabeça para baixo, né? Porque, querendo ou não, como é que diz? Eu estou botando aqui na figura do lado, como é que diz? A pilha crescente de cima para baixo. E aqui eu coloquei, eu não consigo inverter, mas eu passei invertido.
né? Não há problema. A gente faz de novo aqui, seria mais ou menos assim a pilha, né? Ó. Main, né? H ou G, né? H, né? Aqui seria a base da pilha e aqui seria o topo da pilha, né? E qual vai ser a primeira função a sair da pilha? A que está executando e retornar. E aqui é o código, professor? Não é o código. O código já está fixo aqui nessa área de código, certo? Aqui é o contexto do procedimento. O que é esse contexto do procedimento? As variáveis locais e os argumentos. Certo? Então vamos lá. Isso é o registro de ativação. Então, o registro de ativação, gente, é uma estrutura de dados que eu vou colocando na pilha para controlar o fluxo de invocação das funções. Ok? Então, o registro de ativação contém a memória alocada para os dados locais de um procedimento ou função na medida que ele é ativado ou invocado. Ok? Então, aqui nesse caso, main é o ativador e G é o ativado. Mas G também depois assume um papel de ativador e H seria o ativado. Ou invocador e invocado. Né? Olha só uma visão aí do que é que eu vou ter que ter nesse registro de ativação. Eu vou ter que ter um espaço que pode ser eventualmente vazio, e é os parâmetros, né? Ou argumentos da função. A função ela pode não receber, pode ser um procedimento, né? Mas não tem problema. Mas eu tenho que supor que existe essa área. Eu tenho que supor que exista a área para registrar informações de controle. Como assim informação de controle? Justamente essa ligação aqui, né? Ó, o cara poder voltar, para saber para onde é que ele deve voltar, né? E não só isso, saber onde é que está o topo da pilha, né? E tudo mais. Eu vou ter espaço para os dados locais. Quem seria o dado local? Aqui no caso, essa int b aqui. Ok? E espaço para dados temporários. A gente vai ver mais na frente o que, é que são esses dados temporários. Ok? Mas são dados, digamos que eu tenho uma expressão muito grande, eu posso ir guardando os valores intermediários nesse espaço da temporário. Professor, por que, que eu não guardo no mesmo canto os argumentos e as variáveis locais? Ok? Porque a gente vai ver que o argumento, como ele recebe os seus valores, pode ser passagem de valor ou referência. Então eu tenho que diferenciar isso aí. Por isso é que são espaços diferentes. A gente vai ver mais no final do capítulo o que é essa passagem de valor por referência, que vocês já devem saber. Mas seria mais, como é que diz? Uma revisão, né? Mas por isso, por eles terem uma natureza de alocação diferente, é que eles têm que ser colocados de maneira diferente. Ok? Adiante, o registro de ativação, dependendo da linguagem, os registros de ativação podem ser alocados na área estática, na área de pilhas ou na área de hips, aumentando a flexibilidade, né? Quando são mantidos na pilha, eu chamo de quadro de pilhas. Então eu chamo o registro lá, quando ele é colocado na pilha, eu chamo de um quadro da pilha. Ok? Os processadores, eles têm registradores para acompanhar a execução. Certo? Ele tem o contador do programa, que aponta para uma região aqui da área de código.
que é o código que vai ser executado, e tem o ponteiro na pilha, que aponta para o topo da pilha. Né? Stack pointer. Stack pointer. Stack pointer. Certo? Isso daí ele sempre tem, né? Agora, se a arquitetura for baseada no registro de ativação na área de pilhas, eu vou poder ter também o ponteiro de quadros. É F, porque quadro em inglês é frame. Certo? E o ponteiro de argumentos. Se o registro de ativação é colocado na pilha, eu tenho que ter esse frame pointer. Porque o stack pointer vai mostrar o topo da pilha e o frame pointer vai me mostrar onde, não onde começa, porque a gente vai ver que a posição desse frame pointer é meio estranha, mas onde ele pode referenciar o último registro de ativação, que é a função que está em execução no momento. Ok? Então, recapitulando, PC, SP e FP. Esses são os registradores que a arquitetura tem que fornecer. Certo? O AP já é mais raro, mas também pode oferecer. Então, o compilador, ele vai saber que esses caras existem. Certo? E vai gerar código lidando com esses caras. Certo? Adelante. Certo? O registro de ativação, ele tem que ser ou criado ou gerenciado no momento em que um procedimento ou função chama outro procedimento ou função. Ok? Nesse momento aqui, dessa chamação, desse chamamento, sei lá, né? Eu tenho que ter uma sequência de ativação. É uma sequência de operações que devem ocorrer quando um procedimento ou função for ativado. Num programa baseado aí que usa essas funções main, quando é que ocorre a primeira sequência de ativação? É o SO executa a primeira sequência de ativação chamando a função main. Depois a função main vai participar de outra sequência de ativação, chamando as outras funções e vai criando aí o encadeamento de funções sendo chamado, ok? Então a sequência de ativação, ela é a sequência em que prepara outro procedimento para executar, né? E a sequência de retorno é quando um procedimento finaliza e prepara para retornar, ok? Quem programou em Java na vida já deve ter visto um stack trace, né? O stack trace nada mais é do que justamente, não é bem exatamente com a sequência de ativação, mas é o estado da pilha, né? E mostra todos lá no caso de Java orientado a objetos, os métodos e a sequência em que os métodos foram invocados, né? Ok? Mas voltando para a sequência de ativação, main chama G. Main é o ativador e G é o ativado. Quem faz o quê? Né? Óbvio que eu sou o ativador, estou chamando G, eu vou passar parâmetros para G, ou não, né? Mas se eu passar parâmetros, eu tenho que de alguma forma tratar esses parâmetros para que G possa acessá-los, né? E também tem que ser salvo o estado em que eu main estou, né? Olha, eu estou na 5ª linha de main, eu tenho que guardar que vai ser retornado ali, certo? Para que quando o G voltar, eu vou passar a executar daquela 6ª linha em diante. E eu tenho que ter suporte do processador para guardar algumas dessas informações, né? Suporte do processador que se traduz em registradores, né? Como eles chamam aí. Ok?
Então, a sequência de ativação, nós vamos definir as etapas. O que é que tem que ocorrer nessa sequência de ativação para que uma função seja invocada, ok? Vamos aqui adiante. Vamos pensar agora, gente, no cenário jurássico, por assim dizer. O cenário, como é que a gente diz? Jurassic Park, da linguagem de programação. Certo? Ambientes totalmente estáticos. Tudo bem? O que é esse ambiente estático? O compilador define praticamente tudo durante a compilação. O compilador, inclusive, cria os registros de ativação dos procedimentos. Mas, professor, no exemplo que você deu, você mostrou que o registro de ativação ele pode ser criado de acordo com o fluxo de invocações das funções. Se eu não tenho como saber qual o fluxo, como é que o compilador já gera isso? Essas linguagens que usam ambientes estáticos, elas têm uma característica bem limitante. Qual é a característica? Não há procedimentos recursivos. Na verdade, uma função não pode chamar ela mesma. E ela não pode chamar f, chamar g e g chamar f de volta. Entendido? Então é uma limitação, como é que diz? Bem bem restritiva. E além disso, esses ambientes estáticos não pode fazer uso de ponteiros e nem pode fazer alocação dinâmica. Ok? E professor, então você chama uma função imagine que você chama uma função por vez, certo? E a função executa e volta. Ok? Então, como não tem muita possibilidade de ter fluxos de execução muito dinâmicos, né? Eu vou alocar tudo estaticamente. Cria lá os registros de ativação, já cria as variáveis locais, fica tudo estático. Ok? Se é tudo estático, tudo pode ser acessado diretamente pelos endereços fixos relativos, né? E cada procedimento só vai ter um único registro de ativação. Então, uma linguagem que não tem recursão, de maneira alguma, ela é uma linguagem muito limitante. Mas pense você no momento em que computadores tinham pouquíssima memória, né? Bytes de memória. Aí não dava para ficar a pilha crescendo e gerenciar várias chamadas, não. Ok? Tinha que ser um negócio bem estático, né? Aí você imagina que seria mais ou menos assim, ó. Eu iria gerar um binário que ia ter código do procedimento principal, código de cada um dos procedimentos, ok? Esses códigos aqui numa parte, isso aqui, seja estático ou seja ambiente dinâmico, não mudava mesmo, né? Teria uma área de região globais e eu já teria um registro de ativação para cada procedimento definido. Certo? E já teria isso aqui. Eu não vou criar durante a execução. Certo? Então, se eu tivesse um procedimento principal, né, que a gente chama de main, e uma funçãozinha f, uma funçãozinha g, eu ia ter os dados globais, ia ter o registro de ativação de main, o registro de ativação de f e de g. A grosso modo, esse registro de ativação ele
podia estar era junto lá com o código de procedimento, porque ele não vai mudar. Mas isso era na linguagem bem arcaica. Né? Qual era a linguagem para fazer isso aqui? As primeiras versões de Fortran, né? 1, 2 e por aí vai. Ok? Então, para tal, nós temos um exemplo em Fortran. Ah, professor, Fortran, eu não sei Fortran, não vou entender esse código. Gente, certo? O código em Fortran como é que se diz? É muito fácil, qualquer pessoa que tenha feito, que sabe alguma coisa de C, entende o código Fortran. Porque realmente é muito limitado, né? Mas vamos ver aqui como é que é o código em Fortran, né? Você tem um programa que ele está chamando de teste, né? Ó, é o nome do programa. Você tem aqui uma variável common, né? Que é engraçado é que talvez pela necessidade lá dos cartões de memória, opa, eu estou definindo essa variável comum, que ela é comum a todos os procedimentos, e depois eu digo o tipo, né? Poderia ser uma definição como integer maxi size, né? Mas você vai ver que eu não coloco dois alteradores na declaração, vou colocando um por vez, né? Porque talvez fosse o tamanho lá da linha do cartão perfurado lá que era limitante, né? Não sei. Bem, ele definiu uma variável inteira como maxi size, certo? Aí isso aqui é como se fosse o procedimento principal, né? Como se fosse uma main do Fortran. Mas simplesmente eu não declaro nada. Eu só vou escrever e ele já considera que é o procedimento principal. Eu tenho uma variável tabela com 10 posições de valores pontos flutuantes. E eu tenho uma variável tempo. Eu inicializo max size com 10, né? E esse aqui é uma leitura de três elementos da tabela. O elemento 1, 2 e 3 da tabela. Ok? E em seguida eu faço uma chamada a um procedimento quadmin, passando os argumentos que é a tabela, 3 e temp. E no final eu imprimo o temp. Aí vocês vão ver o seguinte, gente. Esse temp, certo? Como é que a gente diz? Não tem o valor de retorno da função. O temp é onde vai ser guardado o valor, o resultado do cálculo de quadmin. Ok? Então é tudo global. É como se temp, apesar de ter sido declarado dentro do programa, do main, como é tudo estático, todo procedimento consegue ver. Aí vamos ver o que é esse procedimento quadmin. Quadmin vai receber algo que vai chamar de A, que vai ser a tabela. Size é o tamanho 3. E quemin vai ser onde vai ser guardado o valor. Ok? Maxi size é comum, né? Que é 10. Ok? Aí olha o que é que eu faço. Eu estou meio que redeclarando uma tabela a size, né? Só que essa tabela aqui só vai ser o tamanho de size. Então vai ser uma tabela menor. Um valor quemin e um valor temp. Esse temp já é diferente daquele outro temp lá, porque o temp não foi guardado como common, ok? Um inteiro K, temp 0. Aí o que, é que ele faz aqui? Se tamanho for maior do que max size ou tamanho menor do que 1, vá para go to, né? Ave Maria. Vai para a linha 99. Aí ele já calcula SQRT, né?
que é uma função aí que nós não estamos definindo. A função que está definida em outro canto. Ok? Caso contrário, ele vai fazendo um cálculo em tempo, né? E vai continuando. No final ele retorna. Certo? Então, na verdade, Qmin vai ter o valor calculado. Ok? O que é que nós vamos ver? É uma função chamando outra, mas nunca tem a mesma função chamando a si mesmo. Né? Eu tenho um main chamando quadmin, chamando sqrt, que não está nem mostrado. Mas eu não tenho quadmin chamando a si mesmo. Ok? Certo? Representando esse programa, ele estaria nesse formato aqui. Ó. Ok? Eu teria uma área global que tem maxi size. Por que eu tenho global maxi size? Porque maxi size ela é definida como esse common aqui, né? Ó. Certo? Então, maxi size é global. Eu vou ter um registro de ativação da main. O que é que vai ter no registro de ativação da main? A tabela, o valor temporário e um valor lá guardando 3, né? Que é um escalar. Esse 3 ele é usado aqui, né? Ó, quando for ser chamado parâmetro. Ok? Então isso daqui é o registro de ativação do procedimento principal. O registro de ativação de quadmin, certo? Ele vai ter o nome A apontando para a tabela anterior do registro de ativação do procedimento principal. Por quê? Eu estou chamando a quadmin passando table. Ok? Isso já está fixo durante a compilação. Isso não muda. Certo? O size vai estar apontando para 3. O meu Qmin vai estar apontando para temp. E quando eu chamo aqui, eu estou passando Qmin com temp. Certo? E eu vou ter o endereço de retorno, que vai ser a parte do procedimento que vai continuar. E eu vou ter variáveis locais temp e k, que eu criei somente aqui dentro do procedimento. Certo? E isso daqui, gente, é estático. Isso o compilador gera e organiza bem direitinho. E fica fixo para sempre isso aí. Ok? É tudo estático. Então, isso seria uma linguagem muito primitiva. Ok? Mas seria como o Fortran seria calculado. Se Quadmin quisesse invocar a si próprio, não ia conseguir. Certo? Por quê? Porque não tem como criar outro registro de ativação. Já está aqui. Ao eu chamar Quadmin passando outra tabela, ia mudar os endereços, ia mudar os ponteiros, ia mudar tudo. Não dá certo. Ok? Então é muito limitado. Ok? Mas era o que nós tínhamos no começo, lá na linguagem. Tudo bem? Então, gente, essa seria. A gente apresentou os conceitos da organização de memória, né, e mostrou o conceito de registro de ativação e mostrou para as linguagens estáticas, né, que são linguagens primitivas, que só tem um registro de ativação por procedimento, não permite recursão, não tem variável local, é tudo estático, ok? Semana que vem, aula que vem, nós vamos mostrar, aí sim, né, os ambientes baseados em pilha, que são os ambientes da linguagem que a gente usa, ok? Certo? De hoje para amanhã eu vou botar aquelas atividades que eu tinha prometido e vamos finalizar hoje, né, 1 hora de aula aí, ok? Eu vou parar a gravação, certo?